Hoje é segunda-feira, dia de coluna de educação financeira, Mundos e Fundos. Por favor, DJ. Mundos e Fundos, com Samuel Barbie. E Samuca já tá aqui para nos dizer o seguinte, como é que um corno... Tem que ser um corno rico, né? Como é que ele junta 500 mil reais? Meu Deus, eu vendendo chifre, talvez, né? Ai, gente, vocês me matam de rir, pelo amor de Deus. Ai, Deus. Vamos nessa. Vamos falar, né? Ô, Samuca, eu fiquei intrigada aqui com o seu questionamento. Qualquer um pode juntar 500 mil reais e viajar para Marte? Foi isso que o Elon Musk disse, né? Então, na semana passada, foi divulgada uma entrevista, né, do Chris Anderson, que é o cara, o chefe de conferências lá daquele TED, né, com o Elon Musk. O Elon Musk hoje é a pessoa mais rica do mundo, né? Trilionário, né? Elon Musk é trilionário em reais, né? Mais de 219 bilhões de dólares em patrimônio. Isso aí gera pra gente aquele sentimento de corno, né? Que é de inveja. Pois é, eu tô aqui, enquanto vocês estão falando, eu tô só pensando, gente, hoje, neste exato momento, eu não quero saber se ele é trilionário. Eu quero saber se ele é corno. Provavelmente. Então, mas eu achei... aquilo me chamou muita atenção, porque em um determinado ponto da fala, ele colocou o seguinte, se os custos da mudança para Marte são, para fins de argumentação, de 100 mil dólares, tá? Então, acho que qualquer um pode trabalhar e economizar e, eventualmente, ter o dinheiro e poder ir para Marte, se quiser. Aí isso estoura a cabeça de todo mundo, né? Essa fala viralizou, saiu na internet, saiu um tanto de meme e tal. Eu pensei assim, caraca, eu preciso assistir essa entrevista na íntegra, porque eu tenho que entender qual que é o contexto que ele falou isso, porque... parece que é uma pessoa que desconhece completamente a Terra, né? Nossa. Se a gente falar assim, no Brasil hoje tem, acho que se não me engano, quase 15 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que ganham, sei lá, R$ 89 per capita mês. Essas pessoas precisariam, sem gastar um centavo, guardar dinheiro por 420 anos para conseguir. E aí eu fico pensando, aí você junta 500 mil reais. Você vai gastar numa passagem para ir para Marte? Pois é. E é exatamente por isso, Fernandinha, que eu trouxe essa pauta hoje. Porque eu falei assim, tinha uma frase que eu escutava muito quando eu era mais novo, até na igreja, que era o seguinte... texto sem contexto é pretexto para heresia. Então eu falei assim, poxa, eu preciso entender o contexto que esse cara disse isso. E aí eu percebi um tanto de coisa que estava escondida, que não estava nas manchetes, e que é muito interessante da gente debater. E era sobre esses pontos que eu queria trazer hoje para depois voltar e contextualizar essa frase. Então, olha só, o primeiro ponto é o seguinte, o Elon Musk, ele é um cara bilionário e a gente já tem aquela preconcepção de que, tipo assim, o cara tem de mais, muitas pessoas têm de menos, então há um grande problema nisso. E assim, de certa forma, a gente já chegou até a debater aqui em alguns programas sobre a questão da desigualdade. A desigualdade é um problema, sim, mas ela também traz algumas potencialidades, e algumas delas estão descritas aqui. O primeiro ponto é a questão da sustentabilidade. O Elon Musk, ele fez riqueza, tá? Ele era uma pessoa de classe média, e aí ele conseguiu ir fazendo riqueza por meio do Vale do Silício, que ele desenvolveu o PayPal e tal, que era uma plataforma de pagamentos e que deu para ele bastante dinheiro, né? Uma condição muito boa. E aí ele começou a trabalhar também, né? Não só uma vez que ele já tinha começado a ganhar dinheiro, ele começou a trabalhar com senso de propósito. E aí o primeiro ponto de propósito que ele começou a trabalhar efetivamente, para ter um impacto na sociedade, ele já era bilionário. Então, ele começou a trabalhar com sustentabilidade. E aí desenvolveu, né, criou a Tesla, que era uma empresa que visava, basicamente, desenvolver tecnologias focadas em energia, em uso de energia sustentável e energia limpa. E olha só que legal o que ele vai falando aqui. Ele diz que existem 3 parcelas, ou 3 pontos principais em relação à energia que precisavam ser resolvidos para que a humanidade não tivesse energia como um fator limitante, porque a gente sempre teve energia como um fator limitante. E aí ele comenta que é o seguinte, olha, a gente precisa primeiro que a energia seja sustentável, então ela tem que ser hídrica, solar, eólica, nuclear, né? Então tem que ser uma coisa que não afete o meio ambiente e ao mesmo tempo seja renovável, né? Outro ponto era os transportes elétricos, porque a maior parte dos nossos transportes são todos baseados em queima, em combustão. E um terceiro ponto, que é o mais complicado deles, que é a questão das baterias. As baterias, assim,
todo o componente tecnológico ele tem uma evolução que é parecida com juros compostos, que é uma evolução exponencial, sabe? Enquanto a bateria, ela não tem uma evolução exponencial. Então, a gente até consegue gerar muita energia, mas não consegue estocar energia, não consegue ainda estocar vento, né? Tem esse problema. Então, o que ele está trabalhando, ele começou a desenvolver na Tesla, foi exatamente formas de superar esses problemas. E aí, olha que interessante, ele está criando formas de trabalhar a sustentabilidade dentro do mundo. Aí ele passa por um segundo ponto que eu achei excepcional, que é a questão de carro e robô autônomo. Então, olha só, não é novidade para ninguém que a Tesla está trabalhando com carros autônomos. E ela está tentando desenvolver, além de carros autônomos, que pensa o seguinte, para ter carro autônomo, eu preciso ter uma percepção de 3D. Eu preciso que as câmeras e os sensores que estão dentro dos carros, eles interajam de uma certa forma que não seja possível bater esses carros e tal. Então, é um mundo muito complexo. Ele pode fazer o teste aqui em Belo Horizonte, né, gente? Que ninguém dá seta, né? E tanto quanto você está no trânsito, eu não sei vocês, mas assim, eu não gosto tanto de dirigir no trânsito, eu gosto de dirigir na estrada. Eu prefiro também. No trânsito é um saco, porque você terminou de dirigir, aquela tensão que você tá, tipo assim, passa um estresse para sua vida que é desagradável, né? E aí ele comenta uma coisa que eu achei genial. Ele fala o seguinte, olha, a parte do trânsito ela é muito mais estressante, mais complicada do que a parte residencial. E aí a gente pode, por exemplo, desenvolver robôs autônomos com a mesma tecnologia que não vão ter esse problema de bater nas coisas, etc. e tal, mas que são assistentes pessoais. Imagina as milhões de possibilidades para isso. Desde produzir qualquer coisa, até limpar a sua casa, até ser seu amante. Né? Aí você não precisa ser corno, né? Porque o robô pode ser fiel. Né? Então, você tem um desenvolvimento da indústria do Elon que está caminhando também para esse ponto de carros e robôs autônomos. E aí ele adiciona com a inteligência e a saúde e inteligência artificial. Então, ele tem uma outra empresa, tá, que chama Neuralink, que está trabalhando a interface do cérebro com chips. Então, tipo assim, é como se você implantasse um chip no seu cérebro e que, de certa forma, esse chip consegue interpretar suas sinapses neurais e converter isso em código, em programação, em linguagem. É uma coisa surreal, assim. É muito futurístico ainda pra gente, eu acho. É como se você tivesse, sei lá, um celular instalado no seu cérebro. Só que o mais legal é que a pesquisa que está voltada na Neuralink é para corrigir problemas como depressão, para criar, por exemplo, os membros biônicos que respondam à sua capacidade mental. Sim. E para curar problemas como Parkinson e Alzheimer, que estão totalmente correlacionados a questões neurais. É muito legal isso. E aí ele fala um pouco sobre essa questão da inteligência artificial também. Tem um filme muito legal que chama Transcendence, com Johnny Depp. E se você quer entender assim, um pouco dessa lógica, dessa dinâmica da inteligência artificial e o poder de cura que ela pode ter, esse filme é muito legal. E ele traz um dilema muito grande entre a inteligência artificial, né, e quando que ela conseguiria, tipo assim, criar uma transcendência no nível de não precisar dos humanos para poder se comportar. E esse hoje é o maior medo do Elon. Tipo, então ele acha que até tem que ter regulação do Estado para poder controlar esse tipo de coisa e você ter limitações ali que a máquina só possa servir aos humanos e não se voltar contra eles. É muito futurista isso, né? Enfim, tô dando toda essa volta para chegar agora no último ponto, tá? O último ponto é a questão da colonização de Marte. Então, o Elon Musk está com um projeto de produzir mais de 1.000 espaçonaves, que são as Starships, que vão levar 1 milhão de habitantes para Marte até 2050. É isso. Nossa. Gente, então, qual que é o propósito disso? É criar uma cidade autônoma em Marte. De ricos, né? Não necessariamente. E aí que tá. Porque, assim, quando a gente pensa nas colonizações, quem que faziam as colonizações? Normalmente eram pessoas que estavam com a vida não muito boa, não muito resolvida. E aí essas pessoas, elas criavam formas de poder, olha, se aqui eu estou fugindo de uma guerra, se aqui eu estou fugindo de uma situação que é totalmente desagradável para mim, eu vou topar. Você toparia, Fernandinha, mudar para Marte, sei lá quantos anos de viagem para cortar mato lá, né? Para criar uma cidade? Não. Entendeu? Eu só lembro do filme Wall-E. E aí ele fala essa frase num contexto de que, tipo assim, olha, as espaçonaves que estão sendo desenvolvidas, elas conseguem ir
produzir o combustível a partir do insumo que existe em Marte, produzir o combustível para reabastecer a nave e voltar. Então a nave vai com robôs autônomos, vai com algumas pessoas e vai com suprimentos para eles construírem essa cidade que até 2050 eles pretendem que tenham 1 milhão de habitantes. É isso. Então, quem vai colonizar Marte? São pessoas que sejam patrocinadas ou validadas, e sejam pessoas que topem o desafio de sair da Terra para ir construir um novo mundo, um mundo colonizado. Doido tem pra tudo, né? Então, no próximo candidato. Radiocast, o Samuca vai falar como é que a galera vai juntar esses 500 mil reais a partir de hoje. Se você quiser ir pra Marte, para Marte em 2050. É isso. E aí, só para finalizar, ele termina dizendo o seguinte, eu acho genial isso. Ele fala assim que se você quer um futuro brilhante, você tem que construir o futuro brilhante. Então, o que ele está dizendo ali não é só, tipo assim, você vai poupar, economizar dinheiro e vai para Marte. Mas se você quiser, provavelmente um governo ou alguém vai topar financiar essa sua ida para você construir um novo mundo. Tá certo. Ainda tem minhas ressalvas. Mas tá, vamos aguardar os acontecimentos. Você sai de férias? Sai de férias, só volta em junho agora. Então, Que beleza. Ótima viagem para você, porque ele é uma pessoa que poupa, né? Que junta o dinheirinho dele para viajar. Tem educação financeira. E ele tem educação financeira, ele segue o que ele fala. Sim. Então, até a próxima. Uma ótima viagem para você, lindas férias. Muito obrigado, até logo, gente. Até breve, Samuca, um beijo, obrigada.